Ninguém esquece o dia em que a própria vida muda sem aviso. Para mim, foi naquela arena lotada, quando consegui ficar 8 segundos em cima do touro mais temido do circuito. O público me chamou de fera indomável, mas no fundo eu só era Rafael. Um homem de 40 anos tentando esconder suas rachaduras atrás de fama e coragem. Eu desci aplaudido, mas por dentro sentia o vazio que nenhum troféu preenchia. Naquela semana, o campeonato estadual se aproximava, e eu sabia que talvez fosse minha última grande chance. O corpo já não respondia como antes, e cada queda deixava marcas que não desapareciam. Mas o golpe mais duro não veio da arena. Veio quando percebi que meu cavalo, Centelha, mancava ao sair do aquecimento. No início pensei que fosse cansaço, mas o olhar dele me disse outra coisa. Trouxeram até mim um veterinário recém-chegado à cidade. Falaram que tinha estudado fora, que era diferente. Eu não confiava, mas não podia arriscar. Se Centelha não estivesse pronto, eu também não estaria. Quando Gabriel chegou, parecia deslocado naquele ambiente de poeira e tensão. Mas bastou se aproximar do cavalo para provar que entendia mais do que qualquer um ali. Seus gestos eram firmes, tranquilos. Ele falou baixo com o animal, examinou com calma e logo diagnosticou: uma lesão leve no tendão. Recuperação possível, mas exigia repouso e acompanhamento diário. Eu quase explodi. 10 dias até a final e ele me falava em repouso? Mas as palavras seguintes cortaram meu ímpeto. Se você insistir, Rafael, talvez seja a última vez que ele corra. E não do jeito que você imagina. Engoli seco. Ele não pediu permissão, apenas anunciou que voltaria todos os dias. Disse que eu precisava colaborar, confiar. Ninguém nunca falou comigo daquele jeito. E contra a minha vontade aceitei. Os primeiros dias foram estranhos. Eu observava de longe, desconfiado, enquanto Gabriel tratava Centelha com uma delicadeza que eu não compreendia. Falava do cavalo como se fosse gente, dizia que animais sentem a dor que a gente guarda por dentro. Eu revirei os olhos, mas aquelas palavras ficaram martelando. A rotina trouxe algo novo. Entre uma massagem e outra, ele contava sua história. Viera de Porto Alegre, largara um emprego em um hospital importante porque queria respirar sem a pressão de viver correndo. Escolheu o interior, com cheiro de terra e suor, porque ali tudo era verdadeiro. Prefiro a verdade com poeira do que a mentira com ar condicionado, disse um dia. Essa frase me atravessou. Sem perceber, comecei a esperar sua chegada. Fingindo irritação, claro, mas cada silêncio entre nós ganhava um peso diferente. Eu dizia a mim mesmo que era só preocupação com Centelha. Mas a verdade é que eu estava começando a temer algo que não sabia nomear. Certa manhã, Gabriel apareceu suado, depois de caminhar quilômetros, porque perdeu a carona. Sorriu como se nada fosse. Não foi o cavalo quem travou meu olhar naquele instante. Fui eu. E por um segundo, deixei cair a máscara. Ele percebeu, mas não disse nada. Apenas sorriu de leve, e aquele sorriso me desarmou mais do que qualquer tombo. Naquela noite, sentado na varanda, percebi que o verdadeiro perigo não eram os touros da arena. Era o silêncio que Gabriel preenchia dentro de mim. Eu podia fugir de uma queda, mas não daquele olhar. E pela primeira vez em muitos anos, não sabia se queria fugir. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Gabriel me provocava com frases curtas, certeiras. Você nunca encara ninguém por mais de 3 segundos. Por quê? Você usa esse chapéu como escudo. De quem? Seu cavalo confia em mim antes de confiar em você. Eu não tinha respostas. Só raiva misturada com algo que parecia desejo. Fingindo ocupar-me com cordas e selas, eu me distraía, mas bastava ele ajeitar o cabelo ou suspirar fundo para meu corpo trair a disciplina. Um dia, ao me ensinar a trocar a faixa do cavalo, segurou minha mão. Foi breve, mas intenso. Não precisa de força, só de cuidado, murmurou. Senti o chão sumir. Engoli seco, tentei escapar, mas ele não soltou. Tá tudo bem, Rafael? Não. Por quê? Porque você é diferente. As palavras saíram quase sem som, mas bastaram. Ele não riu, não ironizou. Apenas olhou nos meus olhos como se esperasse que eu me permitisse cair.
Naquela noite, sozinho, percebi o quanto estava encurralado. Passei anos lutando contra touros bravos, mas nunca enfrentei a mim mesmo. Agora era inevitável. O campeonato se aproximava, mas a batalha real já tinha começado, entre o medo que me mantinha de pé e a coragem que ele despertava em mim. O campeonato estadual estava a 3 dias de distância e a cidade inteira respirava expectativa. Para eles, eu era o favorito. Para mim, era uma prisão. Cada cumprimento no mercado, cada palavra de incentivo soava como cobrança. E no meio desse peso, havia Gabriel, insistindo em me mostrar que Centelha precisava descansar mais do que correr. Ele não está pronto, Rafael. A firmeza na voz dele me atravessou. Se entrar na arena agora, vai se machucar de verdade. E se eu desistir, quem eu vou ser? Respondi seco, sem olhar. Ele não disse nada, apenas ficou ali, perto o bastante para me deixar desconfortável. No fundo, eu sabia que não era só o cavalo que estava em risco. Eu também estava. Minha vida inteira fora construída sobre a imagem de força, de invencibilidade. Abandonar a competição significava admitir fraqueza, admitir que havia algo mais forte do que a coragem diante do público. Naquela noite, tentei me distrair no bar da cidade. As mesas cheias, o cheiro de cerveja e fritura. Mas bastou um comentário atravessado para que tudo desmoronasse. Dizem que o campeão anda recebendo visitas demais no estábulo, falou um peão rival, rindo alto, sem citar nomes. As gargalhadas ecoaram, e mesmo sem ninguém dizer diretamente, todos entenderam a insinuação. Senti o rosto queimar. Levantei o copo e virei de uma vez, como se o álcool pudesse apagar o peso daquelas palavras. Não apagou. Voltei para casa mais tarde, furioso. Gabriel me esperava no estábulo, cuidando de Centelha. Não devia estar aqui. Falei ríspido. E você devia? Retrucou. Achei que queria ganhar esse campeonato. Não se mete no que não entende. Ele respirou fundo, me encarou sem medo. O que eu não entendo, Rafael, é por que você tem mais medo de ser visto comigo do que de cair de um touro. As palavras bateram como um soco. Não respondi. Apenas saí, deixando-o sozinho. Nos dias seguintes, o silêncio entre nós cresceu. Gabriel continuava tratando Centelha, mas já não me dirigia a palavra além do necessário. Eu fingia alívio, mas a verdade é que cada ausência dele me pesava mais do que qualquer ferida. A final chegou. O estádio estava lotado, o público gritava meu nome. Entrei com Centelha, sentindo o coração dele pulsar rápido. E então percebi que Gabriel tinha razão. O cavalo não estava pronto. Eu também não. Mas já era tarde para recuar. O portão se abriu. Os segundos se arrastaram. Aguentei, mas a dor veio antes da queda. Um impacto seco me lançou ao chão. O mundo girou. Os gritos se misturaram. Levantei mancando, fingindo controle, mas por dentro sabia. Não era só uma derrota. Era um aviso. Na enfermaria improvisada, os médicos disseram que não houve fratura, apenas uma torção. Eu fingia ouvir, mas meus olhos procuravam por Gabriel. Ele estava lá, parado à porta, olhando como quem sabia que tudo aquilo era inevitável. Mais tarde, quando todos se foram, ele se aproximou. Você precisa decidir, Rafael. Ou continua vivendo para agradar essa gente, ou começa a viver para você. E o que eu ganho com isso? Perguntei amargo. Talvez nada, talvez tudo, mas pelo menos será verdade. Ele virou as costas e saiu. Naquele instante, percebi que podia perder mais do que títulos. Podia perder a única pessoa que ousou me enxergar além do mito. Na madrugada, sozinho no quarto, o eco da arena ainda vibrava nos meus ouvidos. O público gritava meu nome, mas a única voz que eu queria ouvir era a dele. E o silêncio doía mais do que qualquer queda. Depois da queda na arena, minha fama resistiu. Diziam que eu era guerreiro, que voltaria mais forte. Para todos eu ainda era fera indomável. Mas por dentro, eu me sentia quebrado. Não pelo tornozelo, mas pelo silêncio de Gabriel. Ele continuava vindo ao estábulo para cuidar de Centelha, mas evitava me encarar. Suas palavras, antes firmes, agora eram curtas.
quase profissionais. Eu sabia que era culpa minha. Eu havia permitido que os boatos crescessem, havia deixado o medo falar mais alto. Na cidade, os comentários se espalhavam. No mercado, escutei duas senhoras cochichando. Ele anda diferente. Dizem que é por causa daquele veterinário. Fingi não ouvir, mas cada sussurro era um golpe. E quando voltei para casa, encontrei meu irmão na varanda. Ele me encarou de maneira seca. Você tem noção do que estão dizendo por aí? Acha que nossa família merece esse tipo de vergonha? Engoli o ódio, mas não respondi. Qualquer palavra só aumentaria a distância. Percebi que até dentro de casa, o espaço começava a se fechar. Naquela noite, Gabriel apareceu mais tarde do que o normal. Carregava a maleta, mas havia algo diferente no olhar. Preciso falar com você, disse. Fala. Consegui uma proposta em outra cidade. Uma clínica maior, melhores condições. Vou aceitar. As palavras me atravessaram como faca. E vai embora assim, sem mais? Tentei soar frio, mas a voz falhou. O que mais você espera? Você me afasta na frente de todos, me trata como um estranho. Eu não vim aqui para ser seu segredo, Rafael. O silêncio pesou. Eu queria segurar, pedir que ficasse, mas meu orgulho venceu. Então vai. Talvez seja melhor mesmo. Ele respirou fundo, abaixou os olhos e apenas assentiu. Virou-se e saiu, deixando um vazio que nenhum grito da multidão seria capaz de preencher. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que era o certo. Treinei, montei, forcei meu corpo. Mas a cada vez que olhava para a centelha, via o rastro de Gabriel no cuidado, na calma que ele deixara impregnada no animal. Era impossível escapar. O barulho na cidade aumentava. Alguns riam pelas costas, outros olhavam com pena. Um rival chegou a dizer na minha frente: Campeão, dizem que você trocou a cela pelo colo de doutor. O sangue ferveu. Avancei um passo, mas me contive. Se eu reagisse, seria a confirmação que todos queriam. Engoli a raiva e saí dali. Pela primeira vez, percebi que já não tinha força para enfrentar sozinho. Numa manhã chuvosa, encontrei no estábulo um caderno esquecido. Era de Gabriel. Nas primeiras páginas, anotações sobre tratamentos de centelha. Mas no meio delas, um bilhete curto. Se um dia tiver coragem, me procura onde tudo começou. Li e reli aquelas palavras até as mãos tremerem. Ele não havia me abandonado completamente. Havia deixado uma porta aberta. Mas será que eu teria coragem de atravessá-la? Na mesma tarde, meu irmão voltou a pressionar. Ou você coloca um fim nesses comentários, ou vai perder mais do que respeito. Vai perder a família. E o que você quer que eu faça? Fingir? Viver calado até morrer? Quero que você lembre quem você é. Um peão. Um exemplo. Não essa vergonha que andam pintando. As palavras dele queimaram mais do que qualquer queda de touro. Percebi que minha luta já não era contra rivais de arena, nem contra boatos de bar. Era contra o próprio medo que alimentava cada mentira sobre mim. Naquela noite, pela primeira vez, chorei sozinho. Não pelo tornozelo, não pela dor física. Chorei porque estava perdendo Gabriel, perdendo a mim mesmo. E talvez já fosse tarde demais para recuperar. Os dias seguintes foram um tormento. Eu repetia as palavras do bilhete como se fossem uma oração. Se um dia tiver coragem, me procura onde tudo começou. Mas coragem era o que sempre faltava fora da arena. Na cidade, os comentários não cessavam. No bar, alguém cochichava meu nome. Na feira, os olhares se desviavam. Eu tentava sustentar a imagem de campeão, mas cada riso abafado me corroía. Até que uma noite, ao voltar para casa, encontrei minha mãe sentada, séria. Rafael, eu criei você para ser homem de respeito. Não quero ver nossa família manchada por conversas vergonhosas. As palavras vieram sem raiva, mas carregadas de desapontamento. Foi pior do que qualquer insulto. Deitei sem dormir, revivendo tudo. Gabriel me encarando firme, dizendo que não seria segredo. O rival debochando. Meu irmão exigindo silêncio. Minha mãe cobrando respeito. E acima de tudo, o vazio ao lado. Na manhã seguinte,
Fui até o estábulo. Centelha relinchou baixo, como se me chamasse a razão. Passei a mão em sua crina e percebi. Não era o cavalo que precisava ser salvo. Era eu. Peguei a estrada de terra e segui até a pequena casa onde Gabriel ficara hospedado ao chegar na cidade. Bati na porta com o coração disparado. Um vizinho apareceu na janela e disse: Ele já foi. Aceitou trabalho em Uberaba. O chão sumiu. Mas então lembrei. Onde tudo começou. O lugar era a arena, o estábulo, a vida que nos uniu. Voltei decidido. No sábado, a cidade se reuniu para mais uma competição local. Eu não estava inscrito, mas apareci mesmo assim. O murmúrio cresceu quando me viram. Alguns riram, outros se calaram. Subi na grade e chamei a atenção. Tenho algo a dizer. O silêncio foi imediato. Nunca fui homem de discursos, mas naquele momento, cada palavra valia mais do que todos os títulos. Passei a vida inteira tentando provar que sou indestrutível, mas a verdade é que ninguém é. O que nos torna fortes não é o que escondemos, é o que assumimos. Os cochichos começaram. Eu respirei fundo e continuei. Falam de mim, falam do veterinário que cuidou do meu cavalo. E eu digo: falem, porque não vou mais viver com medo. Alguns vaiaram, outros bateram palmas. Eu sabia que metade daquela gente me viraria as costas, mas pela primeira vez, isso não me derrubava. No meio da confusão, vi uma figura ao longe. Gabriel, parado perto da cerca, observando. Meu coração disparou. Caminhei até ele, sob olhares e comentários. Você veio, sussurrei. Ele me olhou sério. Não sei se você está pronto. Talvez não esteja, mas cansei de ser covarde. Se quiser ir embora, eu entendo. Mas se ficar, vai ser a luz do dia. O silêncio pesou mais uma vez, mas desta vez não havia medo. Apenas espera. Gabriel respirou fundo, deu um passo à frente e respondeu. Então começa agora. As vaias cresceram, mas as palmas também. Entre o barulho dividido da multidão, senti que finalmente havia escolhido. Não a vitória da arena, mas a minha própria. Naquela noite, caminhamos lado a lado pela cidade. Alguns viraram o rosto, outros encararam com reprovação. Mas eu não desviava mais. Pela primeira vez, não era fera indomável. Era apenas Rafael, ao lado de quem escolhi. Depois daquele dia na arena, nada voltou a ser igual. A cidade se dividiu. Alguns me chamavam de corajoso, outros de vergonha. No mercado, havia quem virasse o rosto. No bar, os risos se transformaram em provocações diretas. Mas pela primeira vez, eu não sentia necessidade de fugir. O silêncio que me esmagava antes agora era menor que a paz de andar de cabeça erguida. Meu irmão não falou comigo por semanas. Quando finalmente apareceu, trouxe um ultimato. Se continuar com isso, vai destruir o nome da nossa família. O nome não é só meu? Respondi firme. Não, é de todos nós. Então que carreguem como quiserem, eu vou carregar o meu do meu jeito. Ele saiu furioso. Doeu, mas era inevitável. Passei anos tentando ser o orgulho da casa e entendi tarde que orgulho imposto nunca traz paz. Gabriel, ao contrário, permaneceu. Não como alguém que veio me salvar, mas como quem me lembrava a cada dia que coragem não se mede por troféus. Quando caminhávamos juntos pela praça, muitos cochichavam. Alguns jovens nos olhavam com desprezo, outros com curiosidade. Um deles chegou a gritar: Campeão de quê? Agora é piada. Antes eu teria reagido. Dessa vez, apenas continuei andando. Gabriel me lançou um olhar sério, e entendi. Não era sobre responder, era sobre resistir. Os rivais de rodeio tentaram me ridicularizar. Disseram que eu havia perdido a força, que minha carreira acabara. Mas na competição seguinte, mesmo sem centelha, subi em outro cavalo apenas para provar a mim mesmo. Aguentei os segundos, ouvi as vaias, mas quando desci, levantei os braços. Não era mais sobre vencer. Era sobre estar ali sem esconder quem eu era. Com o tempo, os boatos perderam força. Alguns continuaram hostis, mas outros começaram a respeitar.
A verdade, eu percebi, é que ninguém consegue sustentar ódio por muito tempo quando não há medo em revidar. Meses depois, recebi a visita da minha mãe. Sentou-se à mesa em silêncio, até finalmente dizer: Não entendo sua escolha, mas não vou virar as costas para você. É meu filho. As lágrimas me escaparam antes que eu pudesse segurar. Não era aceitação completa, mas era um começo. Gabriel abriu uma pequena clínica na cidade vizinha e eu o ajudava sempre que podia. Nossa vida não era fácil. Ainda havia olhares, ainda havia comentários, mas já não me quebravam. Descobri que viver com verdade não elimina os problemas, mas transforma a maneira como você os enfrenta. Um dia, voltando da clínica, encontrei no mesmo bar aquele rival que havia espalhado os boatos. Ele tentou me provocar de novo. E aí, campeão, cansou de fingir que é homem de verdade? Olhei firme e respondi: Homem de verdade não é quem esconde, é quem encara. Ele riu, mas desviou o olhar. Naquele instante, percebi que o peso tinha mudado de lugar. Não era mais eu quem carregava a vergonha. O tempo passou. Eu já não era mais o fera indomável para todos. Para alguns, sim. Para outros, apenas motivo de histórias mal contadas. Mas para mim, isso pouco importava. Porque, pela primeira vez, eu não precisava de aplausos para existir. Na varanda de casa, ao lado de Gabriel, vi Centelha correndo livre pelo pasto, recuperado. Pensei em tudo que perdi: respeito de uns, a aprovação da família inteira, a falsa glória que me sustentava. Mas também pensei no que ganhei: uma vida sem esconderijo, um amor que resistiu ao julgamento, a certeza de que coragem não se mede pelo que o público aplaude, mas pelo que você escolhe ser quando todos viram as costas. Fechei os olhos e respirei fundo. Não havia plateia, não havia arena. Apenas a liberdade de, enfim, ser eu mesmo.